você não gosta de sopa, é hoje que eu te começo a gostar de sopa com essa sopa de cebola gratinada francesa. Oi gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Cozinha Sem Chefe. Eu sou Clarissa e hoje eu trouxe uma receita de sopa. Não tem tantas receitas de sopa assim aqui no canal ainda, mas o friozinho tá chegando e eu sei que muita gente gosta de sopa. Mas eu sei que também tem muita gente que não gosta de sopa, sabe? Aquela história de que sopa não é janta. E eu também era essa pessoa que não gostava de sopa. Até confessei isso, acho que foi no vídeo de caldo verde que eu fiz. Mas ao longo dos anos eu fui aprendendo a gostar de sopa. E hoje em dia, às vezes até me dá vontade de comer mesmo uma sopa, principalmente no dia mais frio. E essa receita de sopa que eu trouxe hoje é uma das minhas preferidas. É uma sopa de cebola gratinada francesa e eu adoro servir essa sopa, principalmente como uma entradinha aconchegante no dia frio. Mas aí você também pode fazer uma porção maior e servir como se fosse sua refeição completa. Ela também serve até para um lanchinho, assim. Essa sopa é muito versátil. Sério, você vai adorar essa sopa. Então mesmo se você é aquela pessoa que não gosta de sopa, calma, não sai desse vídeo ainda, dá uma chance que você vai gostar dessa sopa de cebola. No vídeo ainda te dou todas as dicas e possibilidades de servir, de como armazenar e de qual a melhor forma de requentar essa sopa. Então se você quer aprender a fazer essa sopa de cebola tradicional francesa, já sabe, se inscreve no canal, fica comigo até o final do vídeo e vamos juntos! Já que é uma sopa de cebola, nós vamos começar cortando a cebola. Aqui eu tenho 3 cebolas grandes e eu vou cortar em meias luvas. Descascar e cortar a cebola é a parte que mais dá trabalho nessa sopa, porque ela leva pouquíssimos ingredientes e o resto do trabalho quem vai fazer é a panela. Vou cortar a cebola em meias luas, não muito finas. Você pode cortar mais fino ou menos fino, dependendo da sua preferência. Quanto mais fino você cortar, mais a cebola vai desaparecer na sopa. Como eu ainda gosto de ter uma certa textura ali na sopa, eu não corto assim tão fininho, mas você pode cortar mais fininho se você preferir. E aqui eu tô usando 3 cebolas, mas é claro que isso vai depender da quantidade de sopa que você for fazer. E essa sopa, ela congela muito bem. É só você congelar a sopa sozinha e depois, na hora de servir, você vai colocar o seu pãozinho gratinado e eu vou te dar todas as dicas para você fazer isso. Cortei a cebola e agora eu só vou dar uma separada aqui nas meias luas para depois quando a gente for colocar na panela. E não precisa se preocupar em separar tudo perfeitamente, é só para separar a maior parte e o resto depois a gente vai separando na panela. Como é bastante cebola, eu peguei uma panela grande. E a primeira etapa é a gente caramelizar a cebola com manteiga. Aqui eu tenho 4 colheres de sopa de manteiga para essa quantidade de cebola. E a gente vai colocar a manteiga aqui para derreter, depois a gente vai adicionar a cebola e deixar ela caramelizar ali por uns 10 a 15 minutos para ela ficar bem caramelizada, que é isso que vai dar a base de sabor para a nossa sopa. Então eu vou começar colocando a manteiga aqui para derreter. A manteiga derreteu, vou adicionar a cebola. Dou uma mexida aqui para envolver a cebola na manteiga e para terminar de separar as fatias. E eu já vou temperar com sal só para acelerar o processo. Depois a gente vai colocar os outros temperos, mas o sal ajuda a cebola a soltar água e vai fazer com que ela dê a caramelizada mais rápido. Agora é só a gente deixar a cebola murchar por uns 10 a 15 minutos até ela ficar bem douradinha. E a gente vai mexendo de vez em quando só para garantir que ela não vai grudar. Mas os queimadinhos que ficam no fundo da panela são essenciais para dar sabor. E depois a gente vai fazer um processo chamado deglaçagem, em que a gente vai usar vinho branco, que é justamente para tirar esses queimadinhos que vão dar sabor para a nossa sopa. Vocês não têm noção do cheiro que está aqui. A cebola já caramelizou bem, é nesse ponto que eu quero que ela chegue bem douradinha. E agora eu vou adicionar meia xícara de vinho branco para a gente raspar o fundinho da panela, que é o que vai trazer sabor para a nossa sopa. E não precisa ser um vinho caro, o objetivo do vinho aqui é só trazer acidez, que vai ajudar a tirar esse fundinho da panela e trazer mais sabor. A gente mantém fogo alto para o álcool do vinho evaporar e deixa até quase todo o líquido secar antes de a gente adicionar os outros ingredientes. Quase todo o vinho já secou.
Então agora eu vou adicionar uma colher de sopa de farinha que vai ajudar a dar uma certa encorpada na sopa conforme ela cozinha. Mexo bem para incorporar a farinha e para cozinhar um pouco essa farinha para evitar que a sopa fique com gosto de farinha depois. E agora eu vou adicionar 1 litro de caldo de carne. Esse caldo de carne é caseiro, eu já mostrei como eu faço um caldo de carne caseiro, super fácil, rápido, na panela de pressão. Eu acho que foi no vídeo da Shepherd's Pie, eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês, no iCard, pra vocês darem uma olhada. Mas você também pode usar caldo de legumes, eu também já ensinei lá no meu Instagram como eu faço caldo de legumes com a para de legumes, só não compra aqueles cubinhos prontos. Em último caso, se você não tiver paciência de fazer caldo caseiro, você pode usar água, é melhor do que usar aqueles cubinhos prontos. Então eu vou adicionar aqui. Vou abaixar aqui o fogo, deixar em fogo médio. E como meu caldo de carne já estava bem temperado, porque eu tinha temperado a carne, aí depois eu cozinhei a carne na pressão com os legumes, coloquei minha folha de louro, pimenta do reino em grãos. Eu só vou temperar essa sopa com um pouquinho de noz moscada, que é bem tradicional e dá um saborzinho especial, e vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Se você quiser, você pode colocar mais sal. Perceberam que eu não coloco tanto sal assim, então vou deixar só o sal que eu tinha colocado inicialmente ali com a cebola. Depois, se eu achar que precisa, eu ajusto, mas acho que pro meu paladar vai estar bom. E você também pode colocar, se você não estiver usando um caldo de carne de repente tão temperado, você pode colocar uma folha de louro, principalmente se você estiver usando só água, você pode temperar mais, que vai dar mais sabor para sua sopa. Agora é só a gente deixar a sopa aqui em fogo médio por uns 20 a 30 minutos até ela apurar bem o sabor e dar uma certa encorpada. Não é uma sopa que fica muito encorpada, ela é um pouco mais líquida, mas ela vai encorpar um pouquinho por causa da farinha e porque a água vai secar um pouco, então ela vai concentrar mais em cebola. E enquanto ela tá aqui, eu vou mostrar para vocês como a gente prepara o nosso pãozinho e também vou mostrar as possibilidades de servir essa sopa. Aqui eu tenho uma baguete, você também pode usar pão francês. Eu gosto mais da baguete por 2 motivos. Primeiro, porque ela é um pouquinho mais durinha, o pão francês é mais macio, então a baguete tende a ficar mais crocante. E o segundo motivo é que eu vou usar potinhos individuais, eu já vou mostrar para vocês, pequenininhos, como se fossem ramecãs. Então a fatia da baguete cabe melhor ali. Mas eu vou começar cortando a baguete em fatias. E eu corto fatias não muito finas, eu gosto de deixar assim um pouco mais de um dedo de espessura, que é para ela não afundar muito na sopa. Agora eu vou pré-aquecer o forno a 200 graus. E agora eu vou te mostrar as possibilidades para você servir essa sopa. O jeito mais tradicional é servir em recipientes individuais que possam ir ao forno, colocar a sopa ainda quente, um pouquinho de queijo, uma fatia de pão, mais queijo e levar para o forno para gratinar. Mas isso significa que você precisa de recipientes individuais que possam ir ao forno, como esse daqui. Esse meu é bem pequenininho, é como se fosse um ramecã, mas você também pode servir em recipientes um pouquinho maiores. Como eu falei, eu gosto de servir essa sopa como se fosse uma entradinha, por isso que eu gosto desses recipientes pequenininhos e eu também não tenho recipientes maiores que possam ir ao forno. Se você não tiver nenhum recipiente individual que possa ir ao forno, ou se você tiver um pequenininho que nem o meu e queira fazer uma porção maior, você pode levar só as fatias de pão com o queijo para o forno para gratinar. Serve a sopa ainda quente ali no seu recipiente, coloca o queijo, que o próprio calor da sopa vai fazer o queijo derreter e já coloca a fatia de pão assim que sair do forno. No meu caso, eu gosto de fazer nesses potinhos que já podem ir direto para o forno. Agora tem um truquezinho que é opcional, mas eu gosto de fazer porque eu acho que traz um toque especial, que é passar um pouquinho de mostarda de Dijon nas fatias de pão. Então eu passo um pouquinho de mostarda de Dijon nos 2 lados de cada fatia de pão. A sopa já deu uma bela encorpada, então eu vou pegar uma concha para a gente servir a sopa. Eu não encho o potinho todo, porque ainda vai entrar um pouquinho de queijo e depois vai o pão por cima. Já peguei aqui também o queijo, e o queijo mais tradicional usado nessa receita é o gruyère, mas você pode usar qualquer um, de preferência um queijo que tem um pouco mais de sabor. Agora em cada potinho eu vou colocar um punhadinho de queijo, uma fatia de pão e coloco mais um pouquinho de queijo em cada fatia que vai gratinar. Prontinho, agora é só a gente levar para o forno pré-aquecido até o pão dourar e o queijo dar aquela gratinada. Você
Vocês viram que ainda sobrou sopa aqui. Como eu falei, essa sopa congela muito bem. Então é só você colocar em um pote, levar para o congelador. Quando você quiser usar, é só descongelar, levar para esquentar ou no micro-ondas ou na panela, colocar no seu recipiente um pouquinho de queijo, o seu pãozinho por cima e levar para o forno para gratinar. Espero que vocês tenham gostado dessa receita de sopa de cebola tradicional francesa. Essa receita maravilhosa que ainda é super fácil de fazer, perfeita para aquele dia frio que você quer uma coisa quentinha, aconchegante e não quer gastar muito tempo na cozinha. Espero que essa receita convença você a gostar de sopa se você ainda não gosta de sopa. Então quando fizer a receita me marca lá no Instagram. E é isso, beijo e até o próximo vídeo. Olha que delícia!